É lógico que as coisas continuam meio perrengue, né? Sabe o que eu queria? Ketchup. Não, aí você vai arrebentar o italiano. Él dice que lo fue llevar. Sim, Él sim. lo fue llevar. Mas não foram dias. Allora, pagina pra prosciutto come? Ó, 199 euros. Bom dia! Começando mais um dia aqui na Itália, né? Hoje o dia tá meio nublado, o solzinho tá começando a aparecer. Frio, mas o solzinho tá ali, tá uma delícia. Tá um friozinho gostoso. Bom, hoje a gente vai resolver algumas coisas, obviamente, mas agora a gente tá saindo. Que horas são? São meio-dia e meia, Quase uma da tarde. hora. A gente acordou agora há pouco, só tomamos um banho e acabamos de sair, então a gente já vai almoçar de uma vez. Um pouquinho de jet lag, né? Ainda todo tô o meio... cansaço da viagem, 2 dias viajando, depois mais um dia inteiro andando em Veneza. Os loucos, né? Acabam de chegar e já vão turistar, tipo aquela... Como se muito precisasse, fominha, né? A gente é muito fominha, Podia ir em Veneza amanhã, por exemplo. Pois é. Mas tá bom. Aqui, pessoal, ó, é a vilinha, né? Que a gente já mostrou pra vocês. A gente tá nessa Casa Branca. É bem legal essa parte aqui. E aqui agora a Raíssa achou um restaurante aqui perto, né? Pra gente poder 2 minutos almoçar. daqui, uma trattoria aqui na nossa italiana. frente. Aqui na nossa frente a gente tem esse visual, essa igreja. É muito bonito, realmente tudo muito bonito. E o que acontece? Hoje, o que a gente tem que fazer hoje? Hoje a gente vai para Bassano del Grappa, né? Na verdade, nossa intenção era ir para uma biblioteca para pegar o Wi-Fi, porque a casa que a gente tá ficando não tem Wi-Fi. E aí a gente ia começar a editar os vídeos pra vocês, subir, a gente tem que subir, ó. A igreja, olha uma aqui. hora, agora são 1h da tarde. 1h da tarde, então. Aqui, ó, dá pra ver o relógio ali, ó. Ah, verdade. Olha, tem um parapente lá em cima. Tem. Na verdade, ainda não são 1 hora. Eu acho que ela bateu a primeira badalada aí pra avisar que já tá quase próximo de 1 hora. Deve ser ou 3 minutos antes, ou 2 minutos antes. E quando dá 1 hora, ela começa... Aí fica, eu acho que quase 1 minuto tocando, que a gente ficou ouvindo esse negócio a madrugada toda. A Raíssa tá falando madrugada inteira. Eu não ouvi madrugada inteira, não. Eu ouvi de manhã. Mas vamos indo ali pro restaurante. Aí a gente ia pra biblioteca. Dá mais devagarzinho. A gente ia pra biblioteca pra editar os vídeos e tal, mas a biblioteca aqui parece que só abre quarta e sexta, 2 dias na semana. E a casa que a gente tá não tem Wi-Fi, mas aí então a gente mudou os nossos planos, a gente vai almoçar aqui agora e depois vamos pra cidade grande que tem aqui do lado, que é Bassano. Grande, mas é pequena. É grande, mas é pequena, mas é porque aqui é um vilarejinho onde a gente tá, então a gente vai pra cidade. Inclusive, olha a rua que a gente tá passando, né? É muito maravilhosa, lindo, gente. né? Isso aqui é lindo demais, demais. É muito Itália, é muito cena de filme. Eu não canso de falar isso, porque parece muito filme, né? Porque é a referência que a gente tem da Itália. Então, e a gente vai lá no shopping também, né? No shopping a gente precisa ainda resolver o chip do Gui, que ele tá sem chip no celular, né? Sem internet. O meu deu certo, mas o dele não. A gente comprou e não deu certo, então a gente tem que voltar e procurar a essa mesma operadora. empresa, né? Pra poder ver o que aconteceu. Ver o que aconteceu e vamos já fazer umas comprinhas. A gente já pretende começar a comprar algumas coisas já pro motorhome, principalmente roupa de cama, travesseiro, coberta. E daí a gente já vai usando ali também. Exatamente. E é isso. Vamos passear hoje. Olha que, cara, a Itália é assim, ó, cada passo que você vai andando, você vai vendo novos visuais. Ontem à noite nós passamos aqui próximo, ó, a moça tá até tirando foto ali, ó. É um pé de laranja ali, olha. Cara, que vontade que dá de entrar ali e pegar uma, né? Pegar uma. Olha isso, gente. Olha que pezinho. É laranja ou tangerina? Não sei. Eu não sei diferenciar assim sem. Mas olha isso. A quantidade que tem. Lindo, lindo, né? Bom, vamos almoçar então? Vamos. Deixa eu ver aqui. Será que é isso aqui? Eu não sei. Ó, Trattoria do Douro. Aqui, ó. Então é aqui que a gente vai almoçar. Olha. Adoro. Olha que lugarzinho. Todas as ruas aqui é uma delícia. Então vamos lá, vamos conhecer esse restaurante. Aqui na entrada, do lado da porta, tem o menu. E aí, aqui na Itália, é muito isso. Sempre tem antipasto, não sei se é assim que fala, tá? Prime e second, não sei. Antipasto seria o quê? As entradinhas. Então, geralmente os italianos, eles comem muito. Então, realmente, eles começam com a entrada. O prime seria o primeiro prato principal e depois o segundo prato principal e depois a sobremesa, né? Aí, geralmente, antipasto são igual aquelas entradinhas no Brasil, né? Patê, torradinha. O primeiro prato são geralmente ou risoto ou massa. E o segundo prato são pratos que tem carne, que contém proteína, né? Mas se a gente pegar um desse, fica muito caro.
E acho que não tem necessidade, eu nem aguentaria comer. Então, ou a gente pede já um desse do Second, já com a proteína, ou uma massa. As massas geralmente são mais baratas, né? Então, acho que... Vamos lá, vamos decidir que a gente vai. Vai ter que ser aqui mesmo, porque é o único restaurante que tem na cidade, eu acho. É lógico que as coisas continuam meio perrengues, né? A gente tava com muita fome, né? E assim, a gente deixou pra vir agora. Eu já tinha até meio selecionado ali que eu ia comer. Ai, aí atiçou as bichas, sabe? Deu aquela fome. E tava com um cheirinho maravilhoso lá dentro, cheirinho né? Bom. Mas acho que é só com reserva. Eu acho que é só com reserva ou reservar o restaurante inteiro, cara. Se a gente for pra estação, é pra lá, né? Não, mas é que ela falou que tem um restaurante descendo aqui virando à esquerda. É. Santa Fé? Santa Fé, sei lá. Bom, então é isso, tava muito cheio lá, não pôde entrar e a gente vai ver se a gente encontra outro. Eu acho que é só com reserva, sabe? Porque tinha mesa vazia, mas ela não aceitou a gente, então acho que devia estar reservado já. É, bom, não tem problema, é assim mesmo, vamos ver se a gente acha o próximo aqui. Se não tiver, a gente vai pegar um trem e vamos direto pro Bassano uma vez, que Bassano é maior, tem mais opções, né? E foi muito engraçado, porque eu perguntei pra ela assim... E tem outro restaurante na cidade, ela começou a falar com outras pessoas, falou assim, não, esse não funciona mais, esse fechou, esse não sei o que, esse não tem almoço. Esse não abre hoje? Esse não abre hoje. Eu falei, meu Deus. Aí na hora que a gente tava saindo, a mulher... Pequena, muito interessante. Na hora que a gente tava saindo, a mulher falou assim, não, mas tem uma pizzaria que talvez funcione, desce reto aqui, vira à esquerda. Vamos ver, vamos ali ver. Tá sendo fácil não, meu povo. Tá sendo fácil não. O restaurante que elas indicaram pra gente ir lá tá fechado também. Hoje é domingo, pessoal, numa cidade muito pequenininha, no interior da Itália. A probabilidade da gente ficar ferrado com fome sem ter lugar pra comer é muito grande. Mas agora a Raíssa encontrou um café, procurar... né? Não, calma. Até a gente encontrou o café. A gente foi procurar o... Ah, o trem, né? O trem. Aí abri o aplicativo, falei, vamos pra lá. Vamos embora pra Bassano, né? Lá. Só 3 horas da tarde. São 1h15 agora. Então faltam 2 horas. Aí vamos então comprar comida. E aí a gente faz lá na casa. Procuramos o que é isso? Não é coisa de comer, não. Pô, mas tá fechado. Vende comida? Você vende comida, moço? Domingo em cidade pequena aqui na Itália é difícil. Difícil. É mercado. Tem 2, parece que tem 2 aqui nessa cidade. Os 2 fechados. Fechados. Aí beleza, comecei a procurar outras coisas, lanche, café, não sei o quê. Aí a gente achou esse café que é 5 minutos daqui. Vamos chegar lá e ver se tá aberto. No Google Maps tá falando que tá aberto, mas corre o risco de estar fechado também. Se estiver fechado, eu acho que a gente vai Vamos a pé pra Bassano. Vou sair andando aqui se eu não morrer no metade do caminho. Meu Deus do céu, cara, que loucura. Tem biscoito aí, né? Tem biscoito. A gente come biscoito e vai indo a pé. Tem um traquinas de chocolate com morango. Vai ter que ser. Mas tá bom, até a gente pegar o jeito, entender. Por exemplo, eu não esperava também que o trem era, sei lá, de 3 em 3 horas só. Deve ser porque é domingo, eu acho que dia de semana deve ter de 1 em 1 hora. E essas coisas a gente vai aprendendo, é normal. Gente, olha esse visual que a gente tá vendo aqui agora. Olha essas montanhas, cheio de pedra lá no alto, lá, ó. É que no vídeo eu não sei, cara. Vou tentar dar zoom depois no aplicativo. Na edição vou tentar dar um zoom. Olha as casinhas, gente. Não, olha essa casa aqui. Olha que casa linda. Olha essa árvore aqui na frente, que é um bonsai praticamente, né? Jardim tudo muito bem feito. Olha, tem umas casas que são no alto. Ah, lá na montanha, né? Que isso? Lá no alto lá, pessoal. Lá na pontinha lá tem casa. Bom, mas é isso. Vamos agora torcer. E olha só, é montanha. Pra todos os lados. Todos os lados tem montanha. Absolutamente todos os lados. Lá na frente, lá. Mas vamos agora torcer pro restaurante estar aberto, né? Por favor. Restaurante não, cafeteria. Cafeteria. E vamos ver se vai ter coisa de comer, né? E aí 3 horas da tarde a gente vai pra estação e tenta pegar o trem pra Bassano. Seguimos na luta. Aí você falou que é aqui do lado esquerdo, depois desse prédio. É ali, ó. Eno Cafeteria. Eu acho que tá aberto, hein? Raíssa, acho que tá aberto. Acho que está aberta. Vamos ver. Tomara que esteja, né? Pelo menos tem uma luz acesa. Ó, o cara tá indo lá, ó. Se o cara entrar é porque tá aberto. Ai, tá aberto. Jesus amado. Vamos ver se tem alguma coisa pra comer. Vamos que vamos. O negócio é eles falarem inglês, né?
Aí, pessoal, estamos na cafeteria. Já faz uns 20 minutos que estamos aqui. Um italiano pegou o Guilherme ali de papo. Não, eu não sei falar nada. Eu acho que um tava tentando falar uma coisa e o outro não tava entendendo. Gente, eu acho que o que eu tava falando ele entendeu outra coisa, o que ele tava falando eu entendi outra completamente diferente. E surgiu um terceiro diálogo que nem eu sei o que é e nem ele sabe o que é. Eu acho que basicamente é isso. Mas é muito gente boa, cara. Pelo que eu entendi, ele tava tentando fazer com que a gente falasse com uma amiga dele que é colombiana. E que fala espanhol. Porque aqui nessa cidade parece que ninguém fala inglês. E foi difícil fazer um pedido. Na verdade, não tinha nada pra comer. Aí eu fiquei, mangiare. Aí ela, brusqueta. Eu acho que só tem isso. Aí a gente pediu duas e vamos ver o que vai vir. Bom, mas é melhor do que ficar com fome. E aqui é tipo um bar, ó. Tá vendo? Tem um monte de homem ali, tudo bêbado, eu acho que eles estão tudo animados. Eu acho que o pessoal tá chamando do vinho. E quando eu cheguei, o cara veio, me abraçou, me cumprimentou. Um outro senhorzinho, né? Aí de onde você é? Eu falei, Brasil. Brasiliane, o que você tá fazendo aqui? Eu acho que foi isso que ele falou. Bom, mas é isso. Vamos esperar a comida chegar, a gente vai ver o que é e mostra pra vocês. Gente, a gente achou que havia uma brusquetinha desse tamanho aqui. Olha isso, é como se fosse uma pizza. Ai, que bom, obrigada, senhor. Tô falando que as coisas acontecem com calma. Tá ótimo, eu acho que é suficiente pra gente comer, né? Não, com certeza. Nossa, maravilhoso. Vamos ver se é bom. E o italiano continua vindo aqui tentando ajudar. Prosciutto. Ele acabou de sair da mesa agora, passou um número de contato pra Raíssa, pra ela poder fazer contato com uma pessoa que fala espanhol, pra ajudar, Cara, é muito louco, né? Muito louco isso. Cara, ele tem uma dificuldade pra gente entender ele, pra ele entender a gente, porque ele não fala nada de espanhol, não fala nada de inglês, e a gente não fala nada de italiano. Então, assim, não sei se o que a gente entendeu do que ele tava falando é isso mesmo. Não, ele falou pra você mandar uma mensagem de espanhol pra menina. Mas pediu pra eu mandar uma mensagem de espanhol pra menina, que ela vai ajudar, porque ela fala espanhol, ela é venezuelana, Isabel, o nome dela. E agora eu meio que entendi que era namorada dele, mas ele ficou falando que ele é muito velho, que não sei o quê, que tem 70 anos, e não sei o que, ele falou de bufunfa, de dinheiro. Ou ele tá querendo... Ou ele tem dinheiro, ou ela tem dinheiro, não sei. Bom, é isso. Vamos comer. Tá gostoso, viu? Tá gostoso. A massa é crocantezinha, né? Eu comi uma aqui pra experimentar. Sabe o que eu queria? Ketchup. Não, aí você vai arrebentar o italiano. O italiano vai ficar bravo com você. Bom, vamos almoçar então. Café da manhã / almoço. 3 horas da tarde a gente vai pegar o trem pra Bassano. Na verdade, quando a gente acabar de comer, a gente vai descobrir o que esse cara quer. Porque ele falou, come com calma, mangiare com calma e depois a gente fala. Sei lá o que ele quer, depois a gente descobre. Gente, lembra do italiano que tava falando com a gente? Estamos dentro do carro dele. A gente nem conhece ele, meu Deus do céu. No problema, nenhum problema, como eu disse, nenhum problema é eslavo. No problem, como se diz da voi? Em português é não sem problema. Meu Deus, qualquer coisa a gente pula do carro, né? Olha só o Guilherme mesmo pra me meter nessas coisas, cara. A gente nem conhece o homem, a gente entrou dentro do carro dele. Vamos conhecer o Alessandro. Ele quer levar a gente pra conhecer o Alessandro, que é venezuelano ou colombiano. Moglie. Ah, sim. Questa stazione qui. Sim, nessa Sì, stazione. Vai tranquilla. A estação de Ma ti trem. porto a Bassano io. Tá bem? Ele vai pra Bassano, aí podemos ir com ele. Sim. Cara. Él dice que los puede llevar. Sí. Que los puede llevar. como ok, amigo. porque tú vas a Bassano a pasear. Sim, é passear. Porque tú vives acá. Sim, exato. Giro, ustedes van a conocer a Bassano, a ver. Sí. Van a fare un giro. Allora, mangi una prosciutto come? No, Dice que si quieren, que pueden comer en la casa de él. La prosciutta con pana. Gente, Meu Deus, esse mundo é muito doido. A gente tem coisas pra falar agora com vocês que é muito louco. O que acontece? A gente tava lá naquele local onde a gente encontrou pra conseguir comer uma brusqueta que no final era quase que uma pizza, né? Foi maravilhoso, porque a gente tava com muita fome. Foi muito bom. E olha, aí lá era uma cafeteria. Mas assim, o pessoal tava muito animado. Quando a gente chegou lá, tinha uns 6, 7 homens, né? Bebendo, mas assim, estavam muito animados.
Um me abraçou, já brincou comigo, perguntou de onde eu era. Beleza. Só que um outro, ele tentou dar muita atenção pra gente. E a gente tava com muita dificuldade de entender o que ele tava falando. Realmente, assim, ele não sabe uma palavra em inglês, não sabe uma palavra em espanhol, ele só fala italiano, ele tem 70 anos. E, poxa, a gente não tava conseguindo compreender. Mas, assim, aos pouquinhos a gente buscava alguma coisa e tal, mas foi difícil. Beleza. No final, a gente tinha acabado de comer, mas a gente tava fazendo uma horinha na mesa, descansando. Ele chegou na gente e falou, vamos, vamos, vamos. Aí eu falei, caraca, mas vamos pra onde? Aí ele colocou a gente dentro do carro dele. Eu acho que a Raíssa pegou uns takes dentro do carro, alguma coisa. Eu vou pôr pra vocês verem. De medo. Gente, não, mas real, a gente foi bem louco de entrar dentro do carro, não, coisa que a gente não conhecia. Coisa que eu jamais faria no Brasil. Impossível. Mas assim, aqui a gente também tem que ter um pezinho atrás com as coisas, porque eu acho que é da gente, só que assim, alguma coisa estava me dizendo. Eu falei pra Raíssa até, quando a Raíssa estava com medo, eu falei, Raíssa, são as pessoas que a viagem coloca no nosso caminho, vamos ver o que tem o que vai acontecer. E aí nós entramos. Às vezes, por medo, por precaução, a gente acaba não vivendo certas exatamente as experiências que a estrada nos dá, que a viagem nos dá, né? E aí, se a gente for ficar com medo, com o pé atrás de tudo, a gente não vai ter experiências legais. Exato. É lógico que a gente sempre tem que ter uma cautela e tal, mas, pô, tipo, um senhor de 70 anos tentando, fazendo o máximo para se comunicar com a gente. Não, e assim, os outros não estavam, né? Os outros estavam mais na deles lá, nem ligaram muito pra gente depois que esse senhor começou a falar com a gente. Inclusive, ele queria pagar nossa conta. Eu fui no caixa pagar, ele, não, eu que pago. Eu falei, não, eu vou pagar. Foi muita luta pra eu não deixar ele pagar. Foi tudo muito doido. E aí, pô, entramos no carro dele, levou a gente lá na casa dele. Aí enfiou o carro dentro da garagem. Ele abriu a garagem e essa hora eu fiquei desesperada. A Raíssa abriu a porta Uma do garagem carro. pequenininha. Eu falei, pronto, ele vai entrar com o carro aqui, vai trancar a garagem e vai fazer maldade com a gente. Aí eu falei pra Raíssa, calma. Aí eu desci do carro. Meu coração disparou. A gente desceu do carro dentro da garagem. Saímos da garagem pra rua. Aí ele viu que a gente ficou meio assustado. Ele falou, calma, tranquilo, calma. E ele entrou e a gente ficou na rua. Aí nisso voltou ele, mais duas pessoas. Uma das pessoas chamava Alessandro, era um venezuelano. Aí ele trouxe esse venezuelano para esse venezuelano conseguir se comunicar com a gente e traduzir a conversa com ele. E aí, pô, a gente bateu um papão, ficamos lá, né, sei lá, 20 minutos lá na rua conversando, rindo. Acabou que dar risada, surgiu uma noite de pizza hoje. Cara, que loucura. Aí ele colocou a gente dentro do carro dele, falou, pra onde vocês querem ir? Que a gente precisa ir no shopping, Bassano. Ele trouxe, ó, estamos de frente aqui no shopping, ó, shopping de Bassano. E aí, que... A gente precisa fazer essas compras, comprar algumas coisas e tal. E só tinha o trem 3 horas. E aí, pra voltar, o último trem que tem, acho que é 5 horas. Não, era 5 e depois 9. 9. Ou seja, ou muito cedo, que não ia dar tempo da gente comprar. Ou muito tarde. Ou muito tarde, e ele tava marcando a pizza 8. Ele, não tem problema, a gente te busca lá. Ele trouxe a gente aqui no shopping. Sem falar que se a gente viesse de trem pra vir, da estação de trem pra vir pra esse shopping é bem longe. A gente ia ter que andar uns 30 minutos. Ou ficar esperando um ônibus que a gente não sabe pegar. Também domingo é horário ruim. É. Então olha que loucura. Então assim, a gente ia ficar enrolado, porque a gente não tinha se ligado no horário pra voltar. A gente ia ficar muito enrolado aqui, mas ele vai vir buscar a gente. E o detalhe, que a gente vai estar com compra, com travesseiro, com coberta e tal. Então a gente ainda vai conseguir uma carona de carro pra gente levar as compras. Cara, muito louco. Muito louco, e essas coisas que eu falo, que esse tipo de experiência que a gente vive numa viagem que a gente jamais teria estando em casa. E falamos também do processo de residência que a gente precisa finalizar aqui. Ele já falou que tem um policial para indicar, que vai passar o telefone pra gente, que vai ajudar. Da questura, para ajudar com os documentos. Cara, que loucura. Mas assim, é isso, pessoal. Era isso que a gente queria falar aqui. Vou colocar uns takes aí da conversa no carro. A Raíssa filmou um pouquinho escondido para não ficar chato também. Mas assim, é isso. A gente tá aqui para viver essas experiências, viver esses momentos, e é isso que a gente veio fazer. Então vai ter muito disso aqui no canal, porque a Raíssa, é óbvio que a gente tem que ter cuidado, mas eu gosto disso, sabe? Eu gosto de tentar dar ouvido, escutar, conversar, ir na casa da pessoa. São essas experiências que vai fazer esse canal ser cada vez melhor, né? Então agora vamos entrar aqui no shopping e tentar achar um chip de celular. Primeira loja que nós viemos aqui no shopping, estamos vendo
roupa de cama, travesseiro. Vou mostrar pra vocês terem uma noção de preço, ó. Os travesseiros aqui, ó. Ó, esse aqui, por exemplo, que a gente gostou, tá R$19,90. Esses aqui, ó, tem aqui embaixo mais baratinho, ó. Esse aqui tá R$10,90. Lençol, tudo nessa faixa, R$17,90, R$14,90, R$11,90. Fronha por R$14,90, R$11,90. Mais ou menos essa faixa de preço. Então, se você for vir para a Europa montar um motorhome para você usar, obviamente você vai precisar comprar esse tipo de coisa, né? O que mais temos aqui, ó? Roupão, 35 euros no roupão. Para quem ganha em euro é barato, mas em real fica pesado, né? Estou falando de R$200 o roupão. Tapete, ó. Oi, R$12,90. De comprar, isso aqui no Brasil não é tão comum, mas aqui é bastante. Que é tipo os hidrodons que você coloca capa. E aí quando você vai lavar, você tira essa capa. Eu não sei se esse é desse tipo. Você tira essa capa e lava só a capa e o hidrodom tá ali. Como se fosse um lençol que envolve o hidrodom. Só que olha o preço. 199 euros. Caralho, velho. Como assim, cara? Ou o lugar que a gente tá é muito caro. Não sei. Não, vamos dar mais uma volta. Calma aí, moça. Calma aí, moça. Não, pelo amor de Deus. Ó, as toalhinhas. Aí os edredons de 7 euros. R$29,90. Esse aqui é o edredom? Só que é um cobre-leito, né? Mas é muito fininho. Bom, tem de tudo aqui, na verdade. Também é um mercado, tá vendo? É aqueles mercados que vende de tudo um pouco. Mas tá bom, vamos seguir olhando. Ó, tem panela aqui, Raíssa, ó. Vamos ver preço de panela. Ó, R$17,40. Pensar que a gente tem que comprar frigideira, R$11,13. tudo pra uma casa de novo. Olha as panelinhas, ó. Panelinha assim pra motorhome que é bom, ó. R$7,99. Isso, mas esse aqui deve grudar bem, né? Mas eu quero aquelas que a Carol do Olá Brasil mostrou. Aquelas que não tem alça, porque daí uma encaixa dentro da outra. E a tampa, ela dá para todas as panelas, e a alça você aperta assim e coloca na tampa. Então você consegue economizar muito espaço para guardar. O bom aqui que tá dando pra gente ter uma ideia, ó. Tem bastante coisa. Olha a quantidade de panela aí. Essas panelas são muito boas. Então, panela tem que ser assim, não gruda tanto, né? Ó, R$15,90, 18, 13, 23. É esse preço mesmo, mais ou menos, que a gente esperava, né? Ó, aqui tem... Isso aqui não dá pra pôr no motorhome, essas coisas quebra, né? Essas louças. Bom, mas é isso, a gente vai ter que voltar aqui com um pouco mais de tempo. Hoje Raíssa viu um edredom antes da gente sair, então vamos ver o edredom junto com ela. Vamos ver esse edredom aí, o preço desse edredom. Ó, ali tá 19, a 19 não, 119. E esse aqui não tem preço. Aquele é de solteiro, 119, aí o de casal 200. É bem puxado, né? Muito caro. A gente tinha que ter trago nosso. Dava pra ter, era melhor ter pago uma mala extra e ter trago tudo nosso. Ah, fica a dica, né? Às vezes vale a pena. Mala extra tava $60. $60 você coloca suas coisas dentro e traz. Bom, seguimos aqui. Saímos agora de dentro do shopping. Estamos indo aqui no McDonald's, que é do lado do shopping. Ó, bem aqui. Pra ver se a gente consegue acesso à internet e internet barra energia, né? Porque eu preciso de uma tomada também para ligar o notebook, senão não adianta nada. Ali no shopping até tinha um café e internet, só que não tinha tomada. E o chip, né? A loja do chip tá fechada. A gente precisa ir, tá fechado. É só segunda-feira. Bom, gente, estamos aqui, achamos um lugarzinho aqui dentro do shopping. Raíssa tá, ó a situação, postando stories na lixeira, na tomada e postada numa lixeira. Postada na lixeira. É a única tomada que a gente achou aqui. E eu tô aqui subindo os vídeos do celular pro Drive. Por enquanto a gente tá nessa correria, mas lá no motorhome eu comprei aquela antena do Elon Musk, da Starlink.
Tava até falando agora com a Raíssa, depois as coisas vão ficar muito mais fáceis, mais tranquilas. Mas é que a gente acabou de chegar, eu preciso passar isso aqui pro drive para poder liberar também meu celular, que tá muito pesado. É isso. Vou ficar um tempinho aqui trabalhando, né? Acabamos de chegar em casa, pessoal. Mais um dia finalizado com sucesso, né? Já estamos bem cansados de novo para variar. Acho que vocês vão ouvir muito isso da gente. Pelo menos por um porque tempo. é o dia inteiro, né? Fazendo um monte de coisa. A gente precisa se organizar ainda, tá fazendo um monte de coisa. Enquanto o Gui tava lá editando, eu fui no shopping fazer uma comprinha básica. Acabei que nem mostrei pra vocês, que eu esqueci, a GoPro ficou com ele. Acabei mostrando só no Instagram. Então, assim, no Instagram a gente mostra algumas coisas diferentes também daqui do YouTube. Se você não segue, a gente segue lá no Instagram, @voltasemrota, tá? Mostrei pro pessoal ali uma comprinha que a gente fez só de café da manhã, mas a gente vai fazer um vídeo pra vocês de mercado, né? Quando a gente for, de fato, fazer uma compra, assim, da Primeira semana, compra, né? Não comprei carne, comprei só coisa de café da manhã mesmo. Então, achei que não valia a pena também tá filmando. Acabei de comprar ali, o Gui ficou várias horas ali no computador, subindo vídeo e tal. E aí, lembra que a gente tinha combinado de comer uma pizza hoje com o italiano que a gente conheceu hoje, um amigo dele, venezuelano. Por fim, o venezuelano desmarcou, falou que ele ia conseguir um trabalho e tal, que não ia poder ir. Aí a gente mandou mensagem pro Loris, que é o italiano. Pra avisar, né? Pra avisar, né, que ele tinha desmarcado e tal, pra gente marcar pra outro dia. Só que, como eu tinha feito compra no mercado, comprei 2 travesseiros também, gigantes. Porque a gente já tava contando com a carona dele depois, a gente já sabia que ele ia buscar a gente pra gente comer pizza. Só que aí o amigo dele cancelou a pizza, a gente comeu assim, o que a gente faz? O shopping que a gente tava era 2 quilômetros. 30 minutos, 2,5 km a pé até a estação. Até a estação. E só tinha trem voltando aqui pra Solanha, 9h30 da noite, e a gente tava super cansado. Aí a gente perguntou pro Loris, Loris, mesmo não tendo a pizza, você acha que consegue vir aqui buscar? Não, já tô aí. Gente, deu 5 minutos, o cara tava lá. Na porta. E assim, ele parou o carro no estacionamento, não ficou no carro esperando, não. Desceu. Foi lá no shopping, ligou pra gente, mandou mensagem, tô aqui dentro, cadê vocês? Vamos lá, eu ajudo. Impressionante. É a palavra. Pensar que eu tava com medo dele. Raiz cagada. Mas, gente, assim, a gente acabou de chegar. Ele é muito gente boa. E aí, assim, eu tava nervosa também, porque eu fico meio com vergonha, né, de não falar a língua dele. E eu tava super de boa de ir comer a pizza, tendo um venezuelano ali que falava espanhol, porque a gente fala até que bem espanhol. E italiano, ele ia ficar ali traduzindo, fazendo meio de campo. Falei, gente, como que a gente vai sair pra jantar? Sentar numa mesa, porque uma coisa é conversar em pé e tal, mas sentar numa mesa, assim, eu de frente pro homem, eu e o Guilherme de frente pro italiano. Eu falei, gente, o que vai dar nessa janta? Mas foi muito bom. Foi muito legal. Foi engraçado, cara, foi engraçado. Assim, eu não quis filmar, né, porque a gente não sabe se a pessoa quer ou não deu pra filmar. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Você fez um vídeo mostrando as pizzas, né? Vamos colocar aqui. Pode ser, eu fiz um pra vídeo em stories. pé, mas vou colocar aqui pra você. Teve várias horas que a gente precisou falar, a gente pegava o Google Tradutor, aí tem um botãozinho, não sei se vocês sabem, mas tem um botãozinho que você pode falar, pra não precisar ficar toda hora perdendo o tempo da conversa ali, digitando pra ir mais rápido. A gente apertava o botão, falava, pedia pra traduzir pro italiano e colocava pra ele ouvir.
Então eu ficava nesse telefone. Só que ele não usou nenhuma vez essa coisa. Ele não queria usar isso, ele queria que a gente entendesse o italiano. Ele achava que só dele falar lento a gente ia entender, mas não. Cara, não sabia que palavra que era aquela. Gente, não, muito difícil o italiano, é muito difícil. As garçonetes do local, tudo conhecia ele, porque a cidade é muito pequenininha, acho que todo mundo se conhece aqui. E elas falavam inglês, então assim, a gente bateu papo com as garçonetes, aí falava com ele, traduzia pra ele. Aí as garçonetes ajudavam a traduzir. Gente, mas a gente riu tanto. Foi muito legal. Eu tô vermelha, eu acho que misturado nervosismo, sabe? Da situação ali. Também de dar muita risada, de ficar com vergonha. Teve algumas coisas que a gente falou ali que foram a chave do apartamento tava assim na mesa. Aí eu falei assim pra ele, ele falou assim, é sua? Eu falei, a chave. Ele, chave não fala chave. Eu falei, o que foi? Ele fez assim, ó. Eu falei, tá. Aí fiquei quieto. Mas assim, como que eu ia saber que chave? Só que na hora que ele fez isso, esse símbolo... Esse símbolo? Ele tava olhando... Eu tava olhando pro telefone. Não, um pouco antes disso eu tava olhando pro telefone. Aí ele falou que ele olhou pra mim pra ver se eu não estava olhando e que eu estava olhando pro telefone. Então ele pegou e fez esse símbolo pro Guilherme pra explicar assim, pra ele. Não fala isso não, não fala isso não. Só que na hora eu olhei pra ele. Gente, mas ele ficou com tanta vergonha. Aí eu fiquei com vergonha pela vergonha dele. E aí a gente caiu na gargalhada, enfim. Não, e foi legal, porque ele falou várias coisas pra gente. Eu falei pra Raíssa, se a gente já soubesse italiano, a gente teria aprendido muito com ele. Porque ele falou muitas coisas assim que o italiano não gosta que faz, que o italiano não gosta disso, não gosta daquilo. Por exemplo, quando chegou a cerveja, a gente pediu cerveja. Aí eu e o Gui, a gente fez assim e foi pra fazer o tintim dele também. Aí ele fez o tintim, óbvio, né, brindou e tal, mas depois ele explicou, olha, gente, aqui na Itália isso é falta de... Ele falou que é falta de respeito? Chegou a falar que é isso? Ele falou que é meio que antiético, assim, que é melhor só desejar saúde e tirar o copo. Levanta o copo, fala saúde e tira o copo. E a gente não sabia. De brindar, assim, de bater um copo no outro, ele falou que não se faz isso aqui, alguns outros países da Europa também não, ele falou que França também não. Mas então, aí a gente explicou pra ele, cara, é diferente, no Brasil todo mundo faz isso, é tintim o tempo inteiro, é falta de, até um pouquinho de falta de educação de começar a beber antes de fazer um brinde, né? Mas foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. Eu até mandei um áudio agora pra minha família contando e falei, cara, que experiência. E essa experiência só tem se realmente estiver em movimento, né? Verdade. Se estiver parado só no seu ambiente, vai ser muito difícil ter esse tipo de experiência. Quando que a gente ia conversar com um italiano de 70 anos que ia convidar a gente pra comer uma pizza, pagou a pizza, inclusive, não deixou a gente pagar de jeito nenhum. Pagou, não queria deixar pagar. E eu falei, não, eu vou pagar. E a garçonete olhou pra mim e falou assim, ok, deixa ele pagar. Aí eu falei pra Raíssa, deve ser cultural então não vou nem discutir. Aí eu fiquei quieto, ele pagou. Então, assim, muito legal, é uma experiência muito, muito boa, assim, muito grande. Ele perguntou pra gente sobre a questão da residência, já falou que pra passar um telefone de um amigo dele, policial da Questura, pra ligar, pra resolver mais rápido. Cara, é tudo muito louco, foi muito bom. Eu sinto muito pelo sentimento de medo que a gente sentiu no começo com ele. Mas sabe quando eu tava ali sentindo medo e falando, Guilherme, pelo amor de Deus, não vamos entrar nesse carro. Ao mesmo tempo eu pensei, cara, se der tudo certo... eu tenho certeza que isso tá acontecendo por alguma coisa. Lá na frente eu vou saber o que é. Exato. Né? Porque assim, Deus não coloca pessoas aleatórias no nosso caminho. A gente só cruza com pessoas que a gente precisa cruzar. Então sempre tem um objetivo, sempre tem um porquê. Né? Não sei ainda, mas independente se vai ter mais contato com ele ou não, só a noite de hoje já valeu. Já valeu, assim, porque assim, foi uma experiência, uma troca cultural muito grande. Foi uma coisa assim que a gente nunca imaginou na cabeça, que no nosso segundo dia na Itália, a gente ia estar sozinho, eu e ele, jantando com um italiano. Que não fala inglês, que não fala espanhol e a gente não fala italiano. E a gente não fala italiano. Cara, tipo... Como assim? Vocês viram, né, que o restaurante que a gente queria almoçar não pôde receber a gente precisou procurar outro lugar e caímos exatamente no lugar que ele estava. Então eu acredito muito que as coisas acontecem exatamente assim mesmo. Porque e é tem isso. Que acontecer. Vivam a vida exatamente desse jeito e não reclamam de nada. Porque assim, a Raíssa você já queria estar reclamando que o restaurante não podia receber a gente. Ela falou que tava com fome, o cheiro tava bom. Mas sempre tem um porquê. Sempre vai ter um porquê. E é isso. Descendo essa ruazinha, olha esse visual. Estamos aqui na frente da Comune de Solanha. Caraca, impossível. A pessoa tá no paraíso, os perrengues não acabam, gente.